Olá pessoal, vamos iniciar nossos exercícios sobre movimento uniforme variado, né? E especificamente falando sobre movimento em duas dimensões. Então o primeiro exercício é esse que vocês estão vendo na tela aí, né? Então você tem aí um objeto, uma partículazinha aí, ó, representada por esse vetor aqui. Então ele está se movimentando nessa direção, fazendo um ângulo de 37 graus com a horizontal, que é o eixo X, né? Esse aqui é o eixo Y. Então, portanto, o movimento é em duas dimensões, não é verdade? E uma velocidade inicial é igual a 50 metros por segundo, tá certo? Então, essa velocidade aqui a gente chama de velocidade relativa ou velocidade resultante. É uma velocidade que vai surgir a partir de uma velocidade na direção do eixo X, que é de subida, né? E que também vai ser de descida, e uma velocidade de MU, que quer dizer, no movimento uniforme, né? Esse é um MU, porque é no eixo X, né? Que vai ser na direção horizontal. Essa velocidade aqui no eixo Y, né? É o MRU, no MUV, né? MUV, que é o movimento uniforme variado. Portanto, aí são uma combinação de dois tipos de movimento. A gente precisa analisar aqui qual é a velocidade na altura máxima dessa partícula e qual é a sua aceleração nessa altura máxima. Então, esse exercício é um exercício muito fácil da gente resolver, né? Não é um exercício difícil. Basicamente, você vai aqui encontrar duas componentes, se você quiser, né? Então, vamos lá, né? Primeiro, vamos determinar o valor da velocidade. Então, vamos calcular o valor da velocidade Vx, né? Vx a gente aprendeu que no caso de movimentos em duas dimensões, para você calcular o valor do Vx, você vai usar o quê? Você vai usar a velocidade inicial, né? Que é o V0, nesse caso eu coloquei VI ali, né? Vezes o cosseno do ângulo entre o objeto e a horizontal, no caso, o eixo X. Não é isso? Então, essa é a velocidade que nós chamamos de velocidade X, né? Ou velocidade na direção do X. Então, esse Vx aí vai ser igual a quem? Vai ser igual ao VI, que é 50, vezes o cosseno do ângulo θ, que no caso aqui é o cosseno de 37 graus. Tá certo? Só que uma observação, o cosseno, vou fazer aqui, né, porque dá para fazer, o cosseno de 37 graus é 0,8. O seno de 37 graus é 0,6. Tá certo? Então, o cosseno é 0,8 e o seno é 0,6. Então, é só substituir aqui. Isso quer dizer que o Vx vai ser 50 vezes 0,8, que vai ser igual a 40 metros por segundo. Então, essa é a velocidade da componente x, na direção do eixo x. Mas falta uma velocidade na direção do eixo y, né? Veja que aqui eu posso confundir as coisas, porque eu falei para vocês numa aula passada que o V0y, né, ou VY, vai ser igual a quem? Vai ser igual ao V0, que é o VI, né, vezes o seno do ângulo, no caso aqui é o 37 graus, né? Então isso aqui vai ficar quem? Vai ficar o VI, que é 50, vezes o seno de 37, que é 0,6, e a velocidade aqui seria 30 metros por segundo. Seria, mas não será. Por quê? Porque ele pede, ó, foi bem claro, determine a velocidade na altura máxima, tá certo? Então, o que eu falei para vocês sobre a velocidade da altura máxima? Eu disse que quando a partícula atinge a altura máxima, quando ela chega no topo do movimento, né, ela para de subir e a velocidade lá, no caso de subida, que é na direção do eixo Y, é nula, né? Então, o VY aqui nesse ponto é igual a zero, tá certo? Então, não é 30 metros por segundo. 30 metros por segundo é a velocidade aqui, ó, no início do movimento, tá certo? É o V0Y.
Mas quando ele está lá em cima, no topo do movimento, é porque deixou de subir, então você chegou numa altura máxima, e nessa altura máxima, Vx continua constante, 40 metros por segundo, tá certo? Mas o Vy mudou, porque desacelerou de 30 para 0, né? Que é a velocidade na direção do eixo Y, ou seja, na vertical, quando o objeto atinge a altura máxima. Portanto, isso daqui não é o correto. Então, qual vai ser o correto? É você dizer que o Vy na altura máxima, então Vy na altura máxima é igual a 0 metros por segundo. Então não tem velocidade nessa altura máxima, tá certo? Então já encontramos aí a velocidade na altura máxima. Qual é a velocidade na altura máxima? É 40 metros por segundo, já que 0 nos intui a dizer que não existe velocidade ali, tá certo? Então, quando eu falo que na altura máxima o valor da velocidade é 0, eu estou dizendo que o objeto na direção do eixo Y está parado, tá certo? Tá, professor, e a aceleração? A aceleração vai ser 0. A aceleração nesse caso vai ser g, tá certo? E a aceleração não depende da subida ou da descida do objeto. Ela existe ali em função do planeta Terra. Se o planeta está ali, ele está puxando o objeto para baixo, para o centro dele. Então essa aceleração nunca vai ser nula, tá certo? Então ela continua sendo aceleração de, se era 10, continua sendo de 10 metros por segundo ao quadrado. Não coloque 0 que fica errado, tá certo? Então logo a resposta aí para essa situação, a resposta para esse tipo de problema vai ser o quê? Vai ser 40 metros por segundo, como sendo a velocidade, e uma aceleração gravitacional de 10 metros por segundo ao quadrado. Tá certo? Então essa é a resposta para essa questão aí, que eu vou chamar de questão 1. Tudo bem? Então, se está tudo bem, vamos adiante.